Então, voltemos ao nosso assunto aqui. Por que o presbiterato é diferente? Porque me dá uma potestas, me dá um poder. Eu posso celebrar missa. Eu posso transformar pão e vinho no corpo e no sangue de Cristo. E se um outro que não for padre como eu fizer isto? Simplesmente não houve nada. Ele não tem poder para isto. Eu posso absolver quem quer que seja, contanto que esteja arrependido. Mas se um não padre fizer isto, é inválida, é nula a absolvição. Até o Papa pode se confessar comigo se ele quiser. E eu lhe dou absolvição. E eu, sendo padre, eu tenho uma potestas. O presbiterato, o segundo grau da ordem, me deu um poder. O bispo, a mesma coisa. Se alguém ordenar ou tentar ordenar um outro sem ser bispo, a ordenação é inválida. E sem ter o mandato, né, da Sé? Não, para padres... Não, para bispo. Se ordenar bispo é pior. Bispo. A ordenação é nula, se ele não é bispo. Portanto, ele tem o poder, mas ele tem o poder de representar Jesus Cristo numa igreja local e prover a igreja local dos serviços necessários para o evangelho. Você é padre, mas não é bispo. O que significa? Que você foi deputado para uma fração. Você pode representar o Cristo, você não é delegado do bispo. Você é um representante de Cristo em comunhão com o bispo. Com obediência ao bispo. Mas um representante do bispo. Melhor, um representante de Deus. É Deus quem te deu o presbiterato através das mãos do bispo. Mas não ele, do que é dele. Até na fórmula de ordenação se pede que Deus te faça um presbítero. Que Deus te transforme no presbítero, não é ele. E só lembrando, padre, que o nosso sacerdócio é o mesmo sacerdócio que o do Papa, dos bispos. Não é que o nosso seja inferior, não é? Não, porque a Eucaristia é a mesma. É a mesma. Não existe uma Eucaristia presbiteral, outra episcopal e outra papal. A sua teologia, né, a teologia que o senhor acabou de nos fazer, ela é coerente, ela é racional. Agora, a grande perguntinha é, por que a igreja considera o diaconato como o primeiro grau da ordem e tem como um sacramento se ele não confere potestas? Não, mas não há necessidade de conferir potestas ou conferir um poder. Ele é digamos, um especializado, alguém ligado ao bispo para serviços episcopais, da caridade, da palavra e da mesa. Ele não é um leigo que faz isso por conta própria. Um leigo também pode fazer a mesma coisa, só que ele faz em nome próprio, em nome seu. E um diácono faz em nome da igreja. E auxiliando o bispo, que é o responsável por essas tarefas. Agora, voltando ao que eu disse antes, você é um sacerdote, você tem potestas, tem poder. Agora, não sobre uma igreja particular. O seu poder é sobre uma fração, que se chama paróquia, o meu também. Certo? Agora, quem é o representante de Cristo na igreja particular? Esse é o bispo, que tem que prover para que nessa igreja particular não falte a Eucaristia, portanto, não faltem os presbíteros. O bispo tem necessidade de presbíteros, como nós temos necessidade do bispo, não é? E agora com o Vaticano II, se ele quiser diáconos, note, ele não é obrigatório. O concílio não obrigou os bispos a terem diáconos. Muitos têm e existem outros que não querem.
Ainda se falando em diácono, seria oportuno explicar um pouco mais para o nosso povo que na igreja nós temos o diácono transitório e o diácono permanente. Qual seria a diferença entre estes e se o senhor acha válido em que numa diocese se tenha diáconos permanentes? Não, eu acho válido, sim, mesmo porque eu sou o responsável por eles, pelos candidatos na minha arquidiocese, que é aqui em São Paulo. Acho muito válido. Há mais de 15 anos eu estou à frente deste movimento que tem dado frutos. Este ano são 8 os candidatos. Sexta-feira teremos um escrutínio e, se passarem, eles são candidatos à recepção da ordem do diaconato, que, como eu disse, a meu ver, tem uma ligação. Tem, mas é imperfeita e parcial, não é? Com o sacramento da ordem, porque, repito, não lhes concede nenhum poder. Exclusivamente, qual é o papel do diácono na pastoral da igreja? Há um papel exclusivo? São esses 3. Em nome da igreja e na linha do bispo diocesano, exercerem o ofício da caridade, da liturgia, sem consagrar, evidentemente, e da palavra, da catequese. Mas isto, com a autorização da igreja, qualquer leigo poderia fazer. O diácono batiza, ele é ministro ordinário do batismo, junto com o padre e o bispo. Mas se um leigo batizar, não é válido também? Sem dúvidas. Que existe ele prega. Se a Santa Sé quiser, ela não pode deixar o leigo pregar? Pode. Não precisa um poder de ordem para isso. Como é o caso para celebrar missa e atender exatamente. Confissão, né? Nas capelas onde não há missa dominical, não existe o culto da palavra? Celebração da palavra. E até leigo faz isso, né? Então, a meu ver, esse é o papel do diácono. É ligado à ordem, está ligado à ordem, mas não é a plenitude da ordem. Uhum. Na teologia do diaconato, ronda muito o Jesus servo, aquele que servia, que lavou os pés, que sentou à mesa. E é nesta mesma prerrogativa que os diáconos devem viver. Não só os diáconos, nós também, não é? Nós também e os bispos também, não é? Porque todos. Vale lembrar que uma vez padre e uma vez bispo, todos têm o diaconato. Agora, você me fez uma pergunta e eu não respondi. A diferença entre o diácono transitório é que ele recebe o diaconato em vista do presbiterato. Ele não quer propriamente ser diácono. A igreja que o obriga a receber o diaconato antes do presbiterato. Ao passo que os permanentes podem ser casados, e é preferível que sejam casados não de 2 meses, casados de ao menos 10 anos. 10 anos de vida comum, para ver se aquele casamento realmente deu certo. Na nossa arquidiocese, 40 anos de idade. Para nós não, mas para eles sim. 10 anos de casado e 40 anos de idade para serem ordenados diáconos permanentes. Se por acaso vierem a ficar viúvos, eles não podem se casar de novo, de acordo com a tradição da Igreja Latina. Não podem se casar mais. Agora, se ele for casado, ele continua casado. E se ele é solteiro? Se ele é solteiro, tem que examinar bem o caso dele e ele tem que ficar ciente de que, uma vez recebida a ordem do diaconato, ele não pode mais se casar. Aqui no caso particular da sua arquidiocese, como que fica? O diácono, ele precisa trabalhar.
tem uma família para manter. É até uma dúvida boa para esclarecer muitos dos nossos telespectadores. Ele tem que dispor de alguma renda, a igreja vai ajudá-lo. Como que funciona, padre? Não há regras canônicas para isto. Cada bispo aí legisla como quer. Na Arquidiocese de São Paulo, eles assinam um documento afirmando que não vão onerar a mitra, a arquidiocese. Ou seja, eles têm um trabalho leigo, profano, são professores, são advogados, são da imobiliária, o que quer que seja, e com aquele trabalho eles sustentam a si próprios e a família. Da igreja, aqui na cidade de São Paulo, oficialmente não recebem nada. E se receberem alguma oferta por algum ofício que prestou, por exemplo, uma exéquia, vem lá e a obrigação dele é dizer não é nada. E assim nos separamos da seita, sabe? Não é nada, mas se a pessoa quiser insistir em dar uma oferta, ele pode aceitar a oferta e dar para o pároco dele, para a paróquia. Não é do pároco também, é da paróquia. Agora, por outro lado, ele tem a obrigação, ou ele tem o dever, ou melhor, tem não é o dever, é a capacidade, vamos dizer assim, de ser ressarcido das despesas que ele teve. Se ele teve que pagar gasolina, se ele teve que pagar estacionamento, aí ele pode cobrar, dando o recibo à paróquia, e a paróquia deve pagar. Reembolsá-lo. Mas só nesses casos. Nosso programa está no fim, temos que finalizá-lo hoje e voltaremos, se Deus quiser, no próximo domingo. Até lá. A você e a sua família, um domingo e uma semana cheia de bênçãos.